O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu que o tempo pode ter muito mais a ver com a maneira com a qual a gente vive o tempo. O que será que as histórias podem nos dizer sobre o tempo? Tem um provérbio africano que diz que a lua se move lentamente, mas atravessa a cidade. E tem outro que diz que rapidamente encontrado é rapidamente perdido. É mais ou menos parecido com essa história do caracol. Era uma vez um caracol que subiu o tronco de uma cerejeira. O caracol sabia exatamente a sua maneira de caminhar. Na verdade, ele conhecia a sua maneira de caminhar. E ele respeitava a sua maneira de caminhar. Então, ele subia lentamente pelo tronco da cerejeira e ele observava e sentia e aproveitava tudo que ele podia conhecer daquele lugar, daquele espaço, daquele momento. A textura do tronco, a paisagem que ele via enquanto subia, as outras árvores, os outros insetos que moravam ali, naquela árvore, os diferentes tipos de folhas, de tons de verde, o vento que passava pelo seu corpo enquanto ele subia. Mas a intenção do caracol era chegar lá em cima e comer cerejas. Então, de repente, um passarinho que observava essa situação no galho de uma outra árvore perguntou: "Ei, caracol, para onde você vai?" "Eu vou lá em cima comer cerejas." "Não, caracol, mas não tem nada lá em cima, porque agora não é época de cereja", falou o passarinho. "Ah, pois é, eu sei. Mas quando eu chegar lá em cima, vai ser época de cereja." Santa Clara clareou, São Domingo alumiou, vai chuva, vem o sol, vai chuva, vem o sol. Tem dia de tempo bom, tem dia de tempo ruim, tem época de vaca gorda e tem época de vaca magra. Às vezes a gente gostaria que tudo fosse do jeito que a gente planejou, mas nem sempre é assim. Num tempo que não era tempo, havia um mercador muito próspero. Ele tinha muitas riquezas, negócios em vários países, e tudo isso ele havia conseguido em parte pelo seu esforço, em parte por alguma sorte, em parte também porque ele recebia os conselhos de um grande rei da época, o rei de Córdoba. Mas repentinamente, esse mercador foi perdendo tudo. Seus navios foram abordados por piratas. Uma das suas propriedades foi tomada por ladrões. Ele, no esforço de reparar tudo isso, foi ficando sem dinheiro. Os amigos foram indo embora, não conseguiam conversar, se entender com ele. E ele foi ficando sozinho, pobre. Resolveu pedir ajuda ao seu protetor, o grande rei de Córdoba. Fez uma viagem até Córdoba, que ficava longe do seu lugar. No meio da viagem, todo tipo de dificuldades foi acontecendo. Ele foi assaltado, foi vendido como escravo, sua pele ficou queimada pelo sol, porque ele teve que atravessar o deserto. Ninguém queria ajudá-lo no meio do caminho. Enfim, quando finalmente ele chegou em Córdoba, já haviam passado 3 anos. Ele estava absolutamente irreconhecível. O mestre de cerimônias disse que ele precisava primeiro ter uma figura mais apresentável, ter um pouco de autocontrole, alguma educação. Ele percebeu que aquele homem tinha passado por tanto sofrimento que ele não conseguia ter equilíbrio para conversar com o rei. Então,
Ele foi fazer alguns trabalhos, conseguiu, com o dinheiro desses trabalhos, ter uma figura mais apresentável para ir até a corte. E finalmente, depois das aulas de etiqueta, pôde conversar com seu protetor. Explicou tudo o que havia acontecido, o rei imediatamente o reconheceu. E depois de tudo escutar, disse para ele: bom, você precisa de ajuda, pois então eu vou te dar 100 ovelhas, e a partir de agora você vai se tornar o pastor real. O homem ficou um pouco decepcionado, porque ele nunca havia sido pastor e porque ele me imaginava que o rei o presentearia com alguma outra coisa, não com ovelhas. Então ele foi cuidar dessas ovelhas, mas imediatamente uma peste se abateu sobre todas elas, as 100 ovelhas morreram. Ele foi se apresentar algum tempo depois diante do rei, muito constrangido, e disse: olha, eu não sei o que aconteceu, eu fiz o melhor que eu pude, mas uma peste se abateu. O rei disse: dê a esse homem 50 ovelhas, ele continua sendo o pastor real. O homem continuou um pouco frustrado, mas cuidou das ovelhas da melhor maneira que ele podia. Levou essas ovelhas para o alto de uma montanha para que elas pudessem pastar. Mas um lobo apareceu no meio do rebanho, foi atacando todas as ovelhas. Elas, muito assustadas, se jogaram de um precipício e morderam todas novamente. O homem foi até a corte e disse: olha, infelizmente, eu não sei o que aconteceu, eu perdi novamente todas as ovelhas. Foi uma desgraça que se abateu sobre o rebanho. O rei disse para ele: bom, você continua sendo pastor real. Receba 25 ovelhas. O homem, muito envergonhado, levou suas 25 ovelhas e tentou cuidar delas da melhor maneira que podia. Uma delas estava prenha e pariu gêmeos. Em seguida, outra ovelha igualmente pariu gêmeos. E depois uma terceira pariu gêmeos. E aí ele foi percebendo que, de alguma forma, ele tinha recebido ovelhas que tinham essa estranha qualidade de parir gêmeos, e o rebanho foi crescendo, se duplicando. Depois, ele foi percebendo que essas ovelhas tinham uma qualidade muito especial: boa carne, boa lã, bom leite, eram muito boas de serem comercializadas. Com isso, ele foi comercializando, comprando ovelhas novas, seu rebanho foi crescendo, se tornando próspero. E algum tempo depois, ele se apresentou na corte com uma figura completamente diferente, feliz, confiante. Disse para o rei: olha, eu consegui triplicar esse rebanho. E o rei disse: muito bem, você fez um bom trabalho. Pois então, a alguns quilômetros daqui, em outra cidade, eu preciso de um governante. Vá até lá e diga para as pessoas lá que você é o novo rei desse lugar, que você venha a meu mando. E o homem falou: mas eu não entendo, por que você não disse que eu fizesse isso antes? E o rei falou: digamos que se eu desse esse reino para você quando você recebeu as 100 ovelhas, não haveria agora, nesse lugar, pedra sobre pedra. Eu subi lá no alto do tempo só pra ver a fundura do mar. Eu subi lá no alto do tempo só pra ver a fundura do mar. Dança homem, dança mulher, a sereia dança no mar. Dança homem, dança mulher, a sereia dança no mar. Eu subi lá no alto do tempo só pra ver a fundura do mar. Eu subi lá no alto do tempo só pra ver a fundura do mar. Dança homem, dança mulher,
A sereia dança no mar, dança homem, dança mulher. A sereia